Will, qual que é a distância que o mercado tá que eu posso pegar a minha entrada? E esse vídeo não é nem mais para iniciante, para um nível avançado também e vai servir de qualquer maneira. Qual que é a região perfeita? Então eu vou te passar um dos filtros básicos que você precisa para pegar uma retração de M1. Então você precisa da região correta. Então, não só além de você ganhar dinheiro, você precisa entender o fundamento por trás, que é sempre bom. Não operar na sorte, e sim entender o fundamento, o porquê você está pegando a sua operação. Porque aí você não vai ficar inseguro nas operações e vai vir a confiança. Fica muito melhor para se operar até mais pesado. O que você está vendo basicamente aqui nesse gráfico são topos e fundos. Você pode ampliar bastante ele aqui. Aqui você vai ver um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo. Então toda vez que o mercado tiver a quininha, tá vendo essa quininha? É um topo. Essa quininha na parte de baixo também é um fundo. Quininha na parte de cima é um topo, quininha na parte de baixo é um fundo, quininha na parte de baixo é um fundo, quininha na parte de cima é um topo, quininha na parte de baixo é um fundo. E o mercado ele vai se movendo em topos e fundos. Isso é claro. Então, se você dá um grande zoom, pode até ver topos e fundos também maiores. Aqui, ó. Aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo. Isso em si não vai servir para nada, mas só para você saber que os topos e fundos é muito importante no mercado. Isso nada mais é também que observar as regiões de domínio no gráfico. Então toda vez que você tiver um topo ou fundo, você consegue denominar, por exemplo aqui. Deixa eu trocar de gráfico, aqui tá com muita troca de cores, isso também não é tão bom não. Posso até gravar uma aula sobre quais gráficos são melhores para operar. Por exemplo aqui, ela tá cheia de gap. Não que o gap vai influenciar muito na sua análise, porque se você souber analisar, não vai mudar nada. Mas para quem não sabe, fica longe por enquanto desse gráfico aqui. Tá vendo esse gapzão, esse espaço que o mercado tá deixando de fechamento para abertura? Aqui, aqui. Então ele tá com bastante espaço, bastante gap. Por isso que o nome é gap, é espaço. Então por enquanto, não concentra muito nesse gráfico não. Vamos tentar pegar um gráfico que esteja melhorzinho. Por exemplo daqui. Daqui tá um pouquinho mais bonito. Você tá vendo claramente que o mercado deixou um fundo aqui, deixou um topo aqui. E o topo e fundo vai ser as regiões de domínio do gráfico. Aqui a gente tem um lote comprador. Então, a primeira vela do lote, você marca a abertura e o passo da abertura. Então, temos domínio de compra aqui. Aqui nesse topo, temos um domínio de venda. Então, é sempre a primeira vela do lote de venda. É sempre você identificar um topo ou um fundo. E você já vai começando a ter uma base sobre o mercado. Só que também, obviamente, não é qualquer topo e fundo que você vai pegar a operação. Porque senão vai virar um suporte e resistência. E já sabemos, já tô cansado de falar aqui para vocês, suporte e resistência em si não funciona. Então, se você, por algum motivo, tá estudando suporte e resistência, price action, deixa um pouquinho de lado e vem comigo que eu tenho muita coisa boa pra falar pra você. Por exemplo, não é só porque aqui tocou nesse fundo que você vai pegar uma compra, ou tocou nesse topo aqui que você vai operar vendido. Não, pelo contrário. Você vai ter que observar os filtros que o mercado está acontecendo aqui, os filtros, gatilhos, contexto, para poder pegar uma operação. Uma coisa muito importante, se você está operando a retração de M1, você precisa utilizar o gráfico de período de vela de M1. Não adianta você querer mudar o tempo gráfico de M5, fazer marcação, ir para M1, vai virar uma bagunça toda. Então, se você vai operar a retração de M1, você tem que estar no gráfico de M1, no período de vela de M1, senão não faz sentido. Então, Will, qual que vai ser a região perfeita para eu poder fazer uma operação? Por exemplo aqui, ó, nesse cenário, se fazer uma vela vermelha, aqui é uma operação de compra muito forte, ó. Vamos ver? Ó, operaçãozinha de compra aí pra gente. Aqui, eu vou pegar de abertura mesmo e se ela descer até aqui, ó, aqui embaixo, nesse pavio, que a gente chama de liquidez, o mercado ele pode buscar aqui embaixo, eu pego mais duas taxinhas aqui para complementar ainda mais a nossa análise. Mas aqui a análise está forte, porque aqui a gente vai juntar as confluências que a gente tem, que seria o pullback, que é basicamente um rompimento de um topo e fundo. Aqui a gente tem um topo, o mercado rompeu, veio retestar a marcação para poder subir. E também a confluência quando o mercado bateu nesse fundo aqui. E esse fundo aqui é a região de domínio que a gente tem no gráfico. Então temos esse fundo aqui que o mercado conseguiu retrair. Se ele conseguiu retrair, esquece que é suporte e resistência, porque suporte e resistência é simplesmente fazer uma marcação aleatoriamente e não saber o motivo por trás que você está fazendo. Mas aqui temos fundo, aqui temos um domínio, ou seja, essa vela aqui, ó, é um lote comprador. Se é um lote, você sabe que aqui é domínio. Então, domínio é sempre a primeira vela do lote. É sempre a nova posição, vela careca. Coisas que vocês já estão cansados de saber. Se você não sabe, pode ficar tranquilo. É só maratona no canal e você vai aprendendo aos poucos. Tem muita coisa para você poder aprender. Calma aí, relaxa. E ó, primeira vela da compra, você marca a abertura dela, você encontra que é um domínio comprador. O mercado consegue retrair nesse domínio comprador. Vou até marcar para você, ó, de branco, para ficar bem fácil para você conseguir entender. Deixar mais grossa a linha. E ó, tá vendo só que eu marquei aqui e lá na frente conseguiu retrair, ainda mais com o nosso filtro de entrada, que é uma pressão compradora, demonstrando fraqueza de mercado. Ou seja, quando você encontra duas velas da venda
onde o corpo da segunda vela não rompe o pavio da vela anterior, deixando o pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo, isso demonstra que o mercado não teve força de venda. Teria força de venda se o corpo dela rompesse o pavio da vela anterior, aí já ia simbolizar força vendedora, mas como não, simbolizou fraqueza, ainda por cima rejeitando no domínio de compra, que é a marcação que eu consegui fazer lá atrás, ó, desse lote comprador, e o mercado subiu. É por isso que eu pego a operação, não simplesmente que nem muita gente acha que é um suporte de resistência ou qualquer coisa do tipo. Ainda por cima, se você for ver na parte do pavio, ela conseguiu rejeitar nos topos que estão mais para trás aqui do gráfico, por exemplo, nessa região de topo aqui, tá vendo? Esse topo, temos esse topo. Lembra que eu falei? Toda quina que o mercado faz, aqui tem uma quina, aqui tem uma quina, e o mercado ele conseguiu retrair nessas quinas que o mercado fez. É como se fosse um pullback, ele rompeu, aí vai ter gente que vai falar sobre o suporte e resistência, por exemplo. Aqui a gente tinha uma zona de resistência, quando o mercado rompe e volta, ela vira uma zona de suporte, para o mercado poder subir. Eu sei que eu sempre falei mal do suporte e resistência, blá blá blá, mas eu sei que muita gente vem do suporte e resistência. Então para eu conseguir passar o conceito que eu sei, o jeito que é para aplicar, primeiro eu preciso que você entenda esses conceitos, já que você já sabe sobre o suporte e resistência, ou também se você não sabe, melhor ainda, porque aí você não se confunde. Mas toda vez que você encontrar uma quininha de mercado, por exemplo aqui, e o mercado conseguiu rejeitar, rejeitou tanto nesse topo e rejeitou como também nesse fundo. Então temos bastante confluência para operar comprado. No meu operacional, eu não chamo de topo e fundo, eu não chamo de suporte e resistência, eu chamo de outra coisa, para ficar muito mais fácil, que aqui eu falei, as regiões de domínio. Por exemplo aqui, ó, o mercado tinha conseguido retrair nesse domínio comprador, então já temos leitura de compra, já fez o padrão de fraqueza de mercado, eu posso juntar mais confluências também. O único ruim é que aqui em cima não tinha liquidez para compra. Vamos começar a avançar um pouquinho mais. Liquidez é todo o pavio do fechamento, é um interesse para comprar, para buscar. Então se eu tenho leitura de compra e nessa pernada que desceu não tem nenhum segurança, nenhum bloqueador de liquidez, então temos essa liquidez de compra aqui pendente para o mercado subir e pagar uma vela da compra pra gente. Só que quando o mercado faz uma retirada de pavio, que será esse pavio com esse pavio, é como se fosse não existisse mais e daqui fosse um comando oculto. Ou seja, ela é um bloqueador de liquidez. Bloqueador de liquidez é toda a vela vermelha que não deixa pavio na abertura. Então é como se fosse dessa vela para trás, ela bloqueia os interesses compradores. Se ficar difícil, não tem problema. O importante é que você saiba, quando o mercado consegue retrair em topos e fundos, ainda mais quando junta os dois ainda, de uma vez só. Por exemplo, temos esse fundo e temos o topo lá atrás que o mercado conseguiu retrair. E foi exatamente, ó, um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Aí você pode juntar as confluências também. Do operacional que eu sempre falo, por exemplo, quando trava pavio nesse pavio aqui, esse pavio é o primeiro registro, porque a vela anterior, ela tá num gap de alta, então ela não terminou com pavio no fechamento, então ela se torna o primeiro registro, se torna o nosso primeiro interesse comprador, a nossa primeira liquidez de compra referente aqui, esse lote comprador. Mas só para você ficar sabendo, se trava pavio com pavio, já tem mais leitura ainda para poder comprar. E tá vendo só que eu não estou utilizando somente uma confluência só, não estou utilizando só, por exemplo, bateu no domínio, compra para se pegar uma compra. Eu estou utilizando bastante coisa, que seria nada mais é que as zonas de rejeição de preço. Se você consegue encontrar uma região forte, uma zona de retração, vai ficar muito forte a sua operação para você operar comprado e até pagou uma vela verde de tão forte que é essa operação. Will, teve muito conteúdo nessa aula, não consegui tirar melhor proveito dela. Indico você assistir várias vezes até você entender. Dá uma vasculhada aqui no meu canal, dá uma boa maratonada. E também se você não sabe operar nada, ou se você já sabe operar mas não tem resultado, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu grupo do Telegram para você poder operar junto comigo, com tela compartilhada e já conseguir fazer dinheiro. É como se fosse eu passar as minhas operações para você, é só você copiar e colar elas. E se você estiver maratonando o canal, eu indico você ver esse próximo vídeo que vai estar aqui. Eu falo exatamente qual o padrão você deve utilizar na sua zona de retração. Não pode ser qualquer padrão. Por exemplo, se o padrão teve força, já fica ruim. Então tem que ser um padrão de reversão. Eu explico tudo detalhadamente nessa próxima aula aqui e você vai entender melhor.